Então vamos lá. Oi, pessoal! Oficialmente, olá! Meu nome é Alice, se você ainda não me conhece, eu sou assessora da EP e eu te ajudo a estudar medicina de graça aqui na Argentina e finalmente aí você se livrar dos anos e anos de vestibular no Brasil. Nessa live de hoje a gente vai conversar sobre as 3 faculdades para você estudar medicina de graça aqui na Argentina, tá? Hoje eu trouxe para vocês as 3 melhores faculdades, tá bom? As 3 mais escolhidas para você fazer medicina e eu vou mostrar para vocês cada detalhe de cada uma para ajudar aí na escolha de cada um de vocês para estudar medicina aqui na Argentina. Então, eu vou começar a apresentar um slide para vocês sobre as nossas faculdades. Vamos lá. Então, hoje, como eu falei para vocês, a gente vai conversar sobre as 3 melhores universidades para cursar aqui na Argentina. Então, é muito bom a gente lembrar que os fatores, né, que eu tô falando para você largar finalmente a mão do vestibular de medicina no Brasil para você finalmente vir para cá. Então, por que medicina no Brasil, Alice? Vamos lá. Quais são os fatores? Estudar aqui na Argentina, nas universidades públicas, é totalmente de graça, não é? O seu único gasto vai ser com o custo de vida aqui na Argentina. Você não precisa fazer vestibular e nem Enem. Você não precisa nem da sua nota do Enem, nem nada do tipo aqui. Porque lembra que eu falei para vocês? A faculdade aqui na Argentina, ela não tem restrição nenhuma. Se você é argentino, se você é estrangeiro de qualquer lugar do mundo, você pode estudar medicina aqui na Argentina, entendeu? Então, você não vai precisar fazer Você não vai precisar fazer nenhum tipo de vestibular, nenhum tipo de prova que você vá precisar concorrer com outras pessoas, concorrer com limite de vagas. Você não vai precisar de nada disso quando a gente fala sobre estudar medicina aqui na Argentina, tá? Então, o outro e o último fator é que as universidades, elas são de excelente qualidade, tá bom? Então, começando para nossa primeira faculdade, a nossa primeira universidade, então, é a UBA, a Universidade de Buenos Aires. E por que a Universidade de Buenos Aires? Ela é a queridinha de todo mundo por várias razões. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a UBA em algum momento da sua vida ou nos últimos tempos, né? Porque não sei se vocês viram, mas saiu até uma reportagem no Fantástico sobre a UBA, que ela foi escolhida pela a melhor faculdade pública, faculdade de instituição de graduação superior na América Latina, e também ela sempre está aí nos melhores rankings das melhores universidades do mundo, né? Então tá aí uma faculdade muito renomada para vocês estudarem. Então vamos ver o porquê. Bom, então por que a UBA é a queridinha de todo mundo? Vamos lá. O primeiro motivo de todos é que ela tem 5 prêmios Nobel, tá bom? 3 desses prêmios, as 3 são medicina. Então a gente tá falando de uma faculdade assim muito renomada, uma faculdade que tem muito nome mesmo, de tipo história,
A história da Argentina, ela é basicamente foi moldada pela UBA. Então a gente vai ver muitos autores de livros muito famosos, livros mundialmente famosos de medicina, da área de medicina e de qualquer área da ciência, que são argentinos e são formados na UBA. E também uma coisa, não sei se vocês sabem, mas o Brasil, infelizmente, né, o nosso país, ele não... a gente não conseguiu nenhum prêmio Nobel ainda. Sempre bateu ali na porta, mas nunca conseguimos. A Argentina tem 5 prêmios Nobel. E esses 5 prêmios são de estudantes graduados da UBA, tá? Então a gente tá falando de uma faculdade, assim, muito, muito premiada e renomada no mundo todo. O segundo porquê é que eu falei para vocês que em primeiro lugar no ranking da América Latina e também ocupa os maiores lugares das faculdades da América Latina lá nos rankings de melhores faculdades do mundo. E o terceiro porquê não é mais sobre a faculdade, senão que sobre a cidade, né, onde fica a Universidade de Buenos Aires, que Buenos Aires é a cidade, é a capital com a melhor qualidade de vida de toda a América Latina, tá? Saiu recentemente numa notícia da Folha de São Paulo que Buenos Aires é a cidade com a melhor qualidade de vida de toda a América Latina. E tem os poréns, né? Porque quanto maior a qualidade de vida, melhor o custo de vida, né? Mas se você quer estudar em uma faculdade de grande renome e com uma qualidade de vida muito boa, a UBA é a faculdade perfeita para você, tá bom? E o quarto motivo que eu coloquei aqui para vocês é que na UBA ela é possível trabalhar enquanto você estuda. E o porquê eu coloquei isso? Porque a UBA tem um plano de estudo que é muito flexível. Você consegue cursar matérias e os horários dessas matérias conforme for a sua realidade, né? Por exemplo, se você quer trabalhar... Deixa eu voltar aqui para mim para eu explicar para vocês. Se você quer trabalhar, por exemplo, enquanto você estuda, coisas que, por exemplo, no Brasil é um pouco bem difícil, você, por exemplo, você pode, por exemplo, trabalhar, então, porque o que eu quero dizer com esse plano de estudos flexível é que você tem as matérias, elas não são matérias assim troncales, onde é obrigatório você estudar essa matéria nesse determinado período e nesse determinado horário de cursado, senão que o que você pode fazer é montar a sua grade horária conforme a sua realidade. Por exemplo, eu trabalho na parte da manhã, então eu vou estudar as minhas matérias ou na parte da tarde ou na parte da noite e vice-versa, sabe? Na UBA, a partir do terceiro ano da faculdade, até o terceiro ano da faculdade, você tem uma carga horária um pouco mais reduzida, ali 10, 18 horas por semana de aula. Então, porém, a partir do quarto ano da faculdade, você vai um pouco mais nas aulas, mais horas na semana nas aulas. Mas mesmo assim você tem essa possibilidade de você trabalhar, porque eles te dão essa possibilidade de montar sua grade curricular durante a semana conforme a sua realidade. Por exemplo, como eu falei, se você trabalha. Agora, se você tem pressa, por exemplo, se você quer somente estudar e não ter nenhuma vida social, você pode, por exemplo, concluir a faculdade em menos de 5 anos, porque muita gente consegue
Muita gente não. É possível você adiantar as matérias e colocar, por exemplo, matéria em todos os períodos do dia, por exemplo, de manhã, de tarde e à noite, e aí nos 5 dias da semana, e aí você consegue adiantar a faculdade. Isso é muito bom para quem, né, não quer perder tempo. E também é muito bom para quem quer trabalhar e poder ser assim mais flexível, tá? Então vamos ver sobre agora como funciona a UBA, tá? Qual que é o método de ingresso da UBA? Muitas pessoas dizem que o CBC é o método de ingresso. Já vou explicar o que é o CBC para vocês, tá? O CBC, ele é o primeiro ciclo da carreira de medicina, tá bom? Ele, na verdade, o CBC é o ciclo básico comum, em que você tem matérias básicas introdutórias da carreira que você cursa. No caso de medicina, vão ser matérias, por exemplo, matemática, biologia, química. Tem até aqui para vocês, ó. Matemática, biologia, química, biofísica, ICSI e IPC, que é Sociedade de Estado, e Pensamento Científico, que são 2 matérias para todas as carreiras praticamente. Então, o ciclo básico comum, ele é o primeiro ciclo de todas as carreiras e do plano de estudos da UBA. Por isso que eu digo que o método de ingresso da UBA não é o CBC. A UBA não tem método de ingresso. O único método de ingresso da UBA é você entregar toda a documentação que é requerida, você faz a matrícula e você já está dentro da faculdade, basicamente. Então, vamos para os requisitos, né? Os requisitos da UBA hoje são RG ou passaporte, tá bom? Certificado de conclusão do ensino médio, o certificado, o famoso certificado de espanhol, tá? Hoje em dia, a partir desse ano, a UBA mudou o nível de espanhol. Então, antes a gente podia entregar o intermediário, hoje a gente só pode entregar o nível avançado. E é aceito apenas 2 provas, o CIEL e o CEA, tá bom? O CIEL é uma prova internacional que eu falei para vocês na última live da terça-feira. Se você não viu, você vai dar uma olhada porque tá muito completa. Eu explico para vocês o que é essas provas de espanhol, tá bom? E é uma prova que você consegue fazer de maneira online aí mesmo na sua casa aí no Brasil. O CEA é uma prova da própria UBA, tá? Eles aplicam 2 vezes no ano aqui na UBA presencialmente, tá? O CEA é um pouquinho mais simples e fácil do que o CIEL, tá bom? Só para já deixar claro para vocês. E é mais econômica também o CEA. Sobre as matrículas abrem 2 vezes no ano. Uma vez para você ingressar no primeiro semestre do ano, as matrículas são em novembro e fevereiro. E para você ingressar no segundo semestre, a partir de agosto, você pode fazer a matrícula em julho, tá bom? Somente em julho, na primeira semana de julho, abrem as matrículas para o segundo semestre, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o plano de estudos da UBA. O plano de estudos da UBA está dividido em 4 ciclos, tá? Então, cada ciclo vai durar uma quantidade determinada de anos. O primeiro ciclo é o ciclo básico comum que eu falei para vocês. O ciclo básico comum, ele é cursado em sedes específicas do CBC. Então, quando você faz a sua matrícula, você vai cursar o CBC, tá bom? O CBC tem, para vocês terem uma ideia, né? Eu vou voltar aqui para mim, para vocês entenderem. Para vocês terem uma ideia, o CBC, quando você faz a matrícula, você começa a cursar as matérias básicas do CBC, tá? O plano de estudos da UBA hoje para durar 6 anos e meio, tá? 7 anos com a prática final obrigatória, que é como se fosse o internato rotatório, tá? O CBC você vai ter as matérias
vai ter atividades, vai ter provas também. Então, por isso que eu digo para vocês que o CBC ele não é um método de ingresso, não é um curso de ingresso, nem nada do tipo. Você já tá dentro da sua carreira, tá? A única diferença é que você vai estudar em sedes específicas do CBC e não na faculdade de medicina em si, ok? Então, vocês vão estudar as matérias básicas nas sedes do CBC, ou também vocês podem cursar no UBA 21, que é a plataforma online das matérias do CBC, tá? Você tem essas duas opções para cursar. Então, você vai ter matérias, atividades e prova. Então, se você deve estar me perguntando aqui, será que como fala, um curso de ingresso eliminatório? Não é eliminatório, porque se você desaprova, né, você tem várias chances de aprovar a matéria. Se você desaprova as provas da matéria, você pode recursar quantas vezes for necessário. Então, não é eliminatório, tá bom? Vamos voltar, então, para o nosso slide. O segundo ciclo, né, para vocês. Lembra que são 4 ciclos. O primeiro é o CBC, o segundo é o ciclo biomédico, que tem 2 anos de duração, 2 anos e meio. Hoje a gente conta assim, 2 anos e meio. E a gente, a partir do ciclo biomédico, a gente já vai começar a ir para a faculdade de medicina, tá? Que fica no bairro de Malvaneira, aquela faculdade maravilhosa que eu mostrei aqui para vocês. Essa daqui é a UBA, tem muitos, isso aqui é faculdade de medicina, tá bom, gente? Ela é enorme, enorme. Só pra deixar aqui pra vocês. Então, a gente vai cursar o ciclo biomédico na faculdade de medicina, tá? E o ciclo clínico, ele você vai cursar na faculdade, algumas matérias na faculdade de medicina e também nos hospitais que são assignados para você. E o quarto ciclo que eu falei para vocês, que são 4, lembra? É o ciclo da prática final obrigatória. E esse plano de estudos novo, que é desse ano, já tem várias rotações. Olha que legal, quantas rotações a gente pode escolher para a gente fazer no nosso internato, não só as comuns, né, que a gente estava acostumado a fazer antes. Então, esse é o plano de estudo da UBA, que tem como objetivo ali para você cursar em 7 anos. Mas, como eu falei para vocês, a gente consegue adiantar várias matérias e cursar toda a carreira em 5 anos, tá bom? Agora, a segunda universidade que a gente vai conversar hoje é sobre a Faculdade Nacional de La Plata, tá bom? É a segunda faculdade mais escolhida pelos estudantes, tanto argentinos, estrangeiros e brasileiros. E por que a UNLP? O primeiro porquê que eu coloquei pra vocês, que ela é a segunda melhor da Argentina, ela tá sempre nos melhores rankings aqui da Argentina, sempre competindo com a UBA, tá? Ela também tem um prêmio Nobel, porque a gente também considera que tem um prêmio Nobel, porque um dos ganhadores também estudou na UNLP. Se eu não me engano, ele foi professor da UNLP, ele não sei se ele estudou mesmo na UNLP. Vou dever para vocês essa informação, mas não consegue achar bem facinho. O quarto porquê é porque o custo de vida em La Plata é um pouco mais baixo do que na capital, tá? Isso não quer dizer que a qualidade de vida ali seja pior do que a capital. É sim mais baixa porque a cidade é um pouco mais pequena, né? Menor. Então, o custo de vida, ele vai ser mais baixo em La Plata, principalmente nos aluguéis, tá? E o porquê também da UNLP nossa, isso tá totalmente errado, né? 1, 2, 3, 4 deveria ser. Não tem o CBC na UNLP. A gente vai ter matérias introdutórias e básicas, como eu falei pra vocês, no plano de estudos que tem na UBA, tá? Isso daqui não tem na UNLP, tá? Então, aí é um ano de
economia, digamos. E como que funciona o NLP? Deixa eu voltar aqui pra mim pra explicar outra coisa pra vocês. Eu acabei de falar que o plano de estudos, que não tem o CBC na UNLP pra vocês e que economizaria um ano. Mas isso não é verdade, tá? Porque o plano de estudos total da UNLP são 6 anos, mais os meses de internato rotatório, tá? E o NAUBA são 6 anos e meio, mais os meses de internato rotatório. Então, assim, uma outra diferença também é que na UNLP você não pode adiantar as matérias. Então, você vai ter que fazer 6 anos, sim ou sim. Eita, travou. Vocês estão me ouvindo? Socorro! Voltou. Então, eu tava falando pra vocês que o plano de estudos, então, vai ser de 6 anos e meio da UBA e o NLP 6 anos completos. Mas como a gente não consegue adiantar as matérias da UNLP, sai na mesma se você quiser fazer UBA ou UNLP por causa do CBC ou não, tá bom? Então, vamos lá para o slide. Como funciona a UNLP, então? Como funciona? O método de ingresso da UNLP tem sim um curso de ingresso de 1 mês, onde você um curso em fevereiro, e ele não é eliminatório, tá? O único requisito para você aprovar e continuar na carreira do curso de ingresso é você ter pelo menos 80% de presença nesse curso. Então, ele não é eliminatório, só precisa comparecer a todas as aulas, tá? Os requisitos são os mesmos, eles só exigem uma ligação a mais, que são as traduções, e o certificado de espanhol, ele é o nível B2, tá? O B2 é o intermediário. Se você viu a nossa live da semana passada, da terça-feira passada, você sabe o que eu tô falando. Então, certificado de espanhol, nível B2, que é aceito o CIEL, o CELU, esses dois a gente consegue fazer online pelo seu computador, no caso, no Brasil. E o CERTEA a gente pode fazer aqui na UNLP, aqui na faculdade mesmo, que eles aplicam. O CERTEA é a prova que a própria UNLP aplica. E as matrículas, somente uma vez no ano, diferente da UBA que eram 2, lembra? Então, a gente vai ter as matrículas em novembro e outubro. Perdão, gente, não é novembro e outubro, é novembro e dezembro, tá bom? Novembro e dezembro para ingressar no primeiro semestre do próximo ano, tá? Então, se você quer estudar na UNLP, volta para mim. Se você quer estudar na UNLP, já fiquem ciente que em novembro e dezembro são as inscrições para a faculdade. A gente tá no mês de julho, então o quanto antes você começar a dar entrada na sua documentação para vir para estudar aqui em fevereiro do ano que vem, melhor a gente vai conseguir fazer a sua matrícula, tá? Então, eu dou sempre um prazo para os meus clientes de me enviarem toda a documentação até setembro. Então, você tem praticamente 2 meses aí, 2 a 3 meses para você começar a se mexer para mandar toda a documentação para a gente começar a fazer as legalizações, para dar tempo para a gente fazer a sua matrícula em novembro e dezembro, para você já iniciar a medicina em fevereiro do ano que vem. Então, não perde tempo, já clica aqui no link aqui embaixo do nosso WhatsApp para conversar comigo, para você tirar todas as suas dúvidas sobre medicina aqui na Argentina, tá? Então, como eu falei para vocês, quantos anos? São 6 anos de plano de estudos, não tem matérias básicas, tá?
E você, terminando o curso de ingresso de um mês em fevereiro, no mês de março você já começa as matérias de medicina em si. E a nossa terceira universidade é uma faculdade assim super nova, que começou a ganhar sua fama, né, esses últimos tempos, que é a Universidade Nacional Arturo Jauretti. Não sei se é assim que fala em português, mas eu vou falar em português, não vou falar em espanhol. É a nossa famosa UNAGE, que fica na cidade de Florêncio Varela, tá? Que é aqui, vizinha de Buenos Aires também. Esqueci de falar para vocês que La Plata fica a 1 hora mais ou menos de Buenos Aires, e essa faculdade da UNAGE fica em Florêncio Varela, que fica a mais ou menos também 1 hora da capital. Mas eu preciso colocar aqui para vocês um porém, que na UNAGE eu não recomendo vocês morarem em Florêncio Varela, tá? Eu recomendo vocês morarem aqui na capital, um pouquinho mais afastado da capital, mais para as províncias, porque aí vocês ficam mais próximos a Florêncio Varela, mas não precisando morar ali dentro, tá? Então, vamos aos porquês da escolagem, além de ter uma infraestrutura enorme, nova e de dar inveja às particulares, tá? Como eu falei para vocês, a infraestrutura ela é totalmente nova, porque é uma faculdade nova e ela é super tecnológica. Tem laboratórios, tem hospitais próprios, tem laboratórios de simulação médica. O segundo porquê é porque você tem mais contato aluno e professor que as outras faculdades que eu citei para vocês, porque é uma faculdade que tem menos alunos, então vocês conseguem ter mais contato com o professor, tá? Não que nas outras vocês não consigam, mas é um contato assim mais um a um mesmo, sabe? Vocês conseguem tirar proveito total do professor praticamente. O terceiro porquê é que as práticas já começam no início da carreira. A UNAGE é uma faculdade em que já no ciclo inicial você já começa aí nas práticas, principalmente por causa dos laboratórios que eles têm de simulação, tá? Então vocês já começam a botar a mão na massa ali já no início da carreira mesmo. Na UBA e na UNLP, vocês só conseguem fazer as práticas a partir do 4º ano da faculdade, tá? E o quarto motivo é o método PBL, tá? Eu coloquei aqui como motivo de, né, voltando pra cá, eu coloquei como o método PBL como um motivo para vocês escolherem a UNAGE, porque muita gente... é uma coisa meio controversa. Muita gente gosta, muita gente não gosta, odeia. Mas o método PBL, quando vocês pesquisam a fundo o que é, né? Eu expliquei para vocês um pouquinho lá na última live sobre o método PBL, né? Que tem faculdades que é método PBL, tem outras faculdades que é o método tradicional. O tradicional é o que a gente está acostumado no Brasil, né? O professor vem e te dá a matéria. O PBL é basicamente o professor vem e te dá um problema, aí você vai precisar resolver esse problema para chegar a uma conclusão, e essa é o método de aprendizagem, basicamente. Muita gente gosta muito, muita gente não gosta. Eu particularmente gosto, então por isso eu coloquei aqui para vocês que é um dos porquês que eu acho que a UNAGE é muito boa. E também, quando vocês forem ver o plano de estudos, vocês vão... estudar as matérias que vocês vão estudar não são matérias separadas, né? Como na UBA e na UNLP, vocês estudam, por exemplo, anatomia, fisiologia, biologia, tudo separado. Na UNAGE, o plano de estudos, as matérias são de partes do corpo, por exemplo, ou sistemas do corpo, por exemplo. Você vai ter uma matéria, sei lá, coração. Aí, quando você for ver essa matéria de coração, você vai ver toda a anatomia, histologia, bioquímica, fisiologia, patologia, imunologia e tudo
todas as matérias assim dentro do coração, entendeu? Então é mais você aprende em um conjunto, né? Eu acredito que deva ser bem legal esse jeito de você aprender. Então vamos ver como funciona a UNAGE. Eu coloquei aqui também para vocês que ela tem uma medicina social, porque dizem que o aluno, o objetivo, né, do plano de estudos é fazer com que o aluno seja formado para ser um ótimo médico da sociedade ou um médico um médico clínico, né? Então, se você é claro que depois você vai conseguir fazer as outras residências, outras especializações se vocês quiserem, mas você vai um ótimo médico clínico daqui dessa faculdade. Então, como funciona? O método de ingresso da UNAGE vai ser um curso de ingresso, que é o ciclo básico universitário, de 7 semanas, que inicia em março, tá bom? É um curso que vocês vão ter atividades, provas, tá? É um curso completo. Não é igual a NLP, que vocês não têm uma prova eliminatória, né? Na UNLP você vai ter, aqui na UNAGE você vai ter várias provas, várias atividades enquanto você faz o curso, para ir, ou seja, evoluindo no curso, né? E aí, assim que vocês terminam esse ingresso, vocês já podem ingressar no próximo ciclo, né? Os requisitos são os mesmos para todas as faculdades, porém a UNAGE aceita apenas a prova do CELU, tá? Como certificado de espanhol, e é o intermediário, tá? O CLB2, alguns alunos no ano passado eles conseguiram se inscrever, mas a faculdade ainda não confirmou se eles vão aceitar nesse ano, tá? Então, pelas dúvidas, entrega o CELU intermediário. O ingresso acontece uma vez no ano, tá? E as matrículas são em outubro e novembro, para o ingresso no próximo semestre. Então, outubro e novembro também, tá? A gente tá aceitando novos alunos até agosto, para a gente conseguir fazer as inscrições em outubro e novembro, para ingressar já no ano que vem, no início de março, tá? E o diferencial UNAGE com as outras faculdades é que, como eu falei para vocês, tem menos alunos por aula, tem um hospital próprio, tem um laboratório de simulação, isso aqui é muito legal, tem práticas desde o início da faculdade, e também o método PBL, que é diferente do método tradicional. Quem não conhece, o método PBL é um método que está, assim, praticamente todas as universidades do mundo estão implementando esse método. Então, é um método moderno, vamos dizer. Então, é por todas essas razões que eu recomendo que você faça a UNAGE, ou coloque pelo menos a UNAGE na sua lista de melhores faculdades para você estudar aqui na Argentina, tá? E então, mas e o espanhol, né? Eu expliquei para vocês sobre o espanhol lá na nossa última live, que o espanhol ele é muito importante para comunicação, afinal a gente está num país onde se fala o idioma espanhol, e também porque é um requisito obrigatório para a gente estudar aqui nas faculdades públicas da Argentina. Eu não falei para vocês sobre as faculdades particulares, porque realmente as faculdades hoje em dia elas estão com uma mensalidade mais alta do que antes, né? As faculdades particulares, para vocês terem uma ideia, estão a partir de R$2.000, mas a gente pode conversar sobre isso também, se vocês quiserem. A diferença é que as faculdades particulares, elas não exigem espanhol, né? O nível de espanhol. É claro que, o nível não, eu digo a prova de espanhol. É claro que você vai precisar de espanhol, porque as aulas são em espanhol, mas a escolha principal dos alunos que fazem faculdade particular é pela facilidade, que não precisa fazer prova de espanhol. Mas assim, pra quê se a gente tem faculdade pública, né? Eu também não entendo, mas vamos lá.
O espanhol, então, ele é muito importante pra gente se comunicar e para fazer as provas de espanhol. E para você se preparar para as provas e para você estudar aqui na Argentina, medicina, o curso dos seus sonhos, você vai precisar fazer um curso estratégico, né? Um curso onde você vá aprender o espanhol de uma maneira estratégica, intensiva. Você não vai precisar ficar 7, 5, 6 anos numa escola de idiomas para você aprender um idioma. Então, eu já trouxe uma dica para vocês, que vocês já devem saber qual é, porque você deve ter visto a nossa live de terça-feira e eu dei essa super dica para vocês. A dica é o curso da nossa queridíssima professora Débora, que é um curso totalmente estratégico e preparatório para as provas de espanhol que a gente precisa fazer para ingressar nas faculdades públicas, tá? Mesmo que você não saiba nada de espanhol, nada, você vai do básico ao avançado com a professora Débora, tá? A professora, ela é brasileira, então você vai entender o que ela está dizendo. Ela tem um método de ensino muito bom. E também o mais importante é que ela se formou aqui, né, na Argentina, em letras, então ela é especializada em espanhol argentino, tá? Isso é muito importante também, é muito importante que vocês encontrem um curso em que tenha espanhol argentino e também um curso que seja voltado para as provas de espanhol que vocês precisam fazer, tá? Ela é especialista, já tem 5 anos que eu acho que são 5 anos, se não for mais. Ela faz já mais de 5 anos que ela trabalha com esse curso, né? Que tem um preparatório para o CIEL, para o CELU, para o DUCLI, o SEI, o CERTEA. Então, ela é especialista nessas provas que eu falei para vocês. E também, já falando para vocês sobre o curso, é um curso com as aulas gravadas em uma plataforma, mas de uma maneira que ela consegue fazer todas as correções individuais. Vocês conseguem fazer reuniões com os alunos, com a professora, para vocês praticarem as provas, né? Para vocês praticarem os orais, principalmente, que é muito importante. E, enfim, gente, é um curso muito bom. Tem esse planner que ela disponibiliza, que você consegue fazer o curso em menos de 2 meses. Mas quando você com ele, se eu não me engano, você tem 5 anos para concluir. Mas, de qualquer maneira, se você concluir antes, né, muito melhor. E também já deixo para vocês um cupom de desconto, tá? Para você ter acesso ao cupom de desconto do curso da professora, você vai ter que entrar no nosso grupo da live, tá? Se você não sabe, a gente tem um grupo da nossa live que a gente tá enviando conteúdos exclusivos das nossas lives para você, para ajudar no seu planejamento, e o cupom de desconto eu tô colocando lá no grupo para vocês usarem, tá? E até o dia 18, que é o dia da nossa última live. E eu vou colocar aqui para vocês também o que eu coloquei lá o que a gente vai colocar lá no grupo também, que é uma planilha com todas as vantagens e desvantagens de todas as faculdades. Eu coloquei 5 faculdades ali para vocês, para ajudar na escolha de vocês, e todas as vantagens e desvantagens para ajudar vocês na escolha, tá? E a última dica, assim, não menos importante, tá bom? Se vocês puderem, vocês contratarem um assessor para ajudar vocês nessa etapa, porque a gente sabe que é uma etapa muito importante na nossa vida, que a gente vai fazer uma mudança de um país para o outro. E se você tiver alguém especialista para te ajudar nessa nova empreitada, né, nessa nova jornada, eu garanto para vocês que vai ser muito mais fácil. Vocês vão economizar dinheiro, porque a gente fala que ter assessoria, a gente
claro, assessoria de confiança, que você confie, que você tenha clientes que né, recomendem, por exemplo, vocês vão ter menos dor de cabeça, vocês vão conseguir economizar mais, porque a gente sabe que mudar de um lugar para o outro, onde a cultura é diferente, onde a língua é diferente, a gente sabe que perrengue a gente vai passar. Isso não é segredo para ninguém. Mas você tem uma assessoria de confiança para confiar, isso vai se amenizar muito mais, né? Então, eu costumo dizer que a assessoria, ela é como se fosse uma ponte entre todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, todas as informações corretas que tem na internet desatualizadas. A assessoria, ela vai todas essas informações atualizadas e todas as informações concretas que você precisa para estudar aqui, porque afinal esse é o trabalho da assessoria, né? Esse é o trabalho da assessoria, estar aqui sempre se formando, sempre se preparando para atender você melhor assim que você chegar. E também toda a preparação enquanto você estiver no Brasil. E é isso, gente. Essas foram as 3 faculdades, tá bom? Que eu queria trazer para vocês. Eu recomendo muito que vocês escaneiem agora QR Code e me chame lá no WhatsApp pra gente tirar todas as suas dúvidas. E também aqui embaixo na descrição vou deixar um link do nosso WhatsApp também, para você ir lá tirar todas as suas dúvidas sobre estudar medicina de graça aqui na Argentina. E também ir lá no nosso Instagram, @epbuenosaires, que tem muito conteúdo sobre medicina aqui na Argentina. A gente conta toda a realidade de como é estudar aqui. A gente tem, recentemente a gente fez um ao vivo com uma entrevista com uma doutora que se formou na vídeo aqui, que a nossa assessora Pérsia fez, com a doutora que se formou na UBA. Tem vários vlogs da nossa blogueira de estimação preferida, da nossa Lari, que estuda no 5º ano de medicina da UBA. Enfim, tem faculdades também, tem tour no hospital, enfim, toda a realidade que a gente meio que fica por fora, né, quando a gente tá no Brasil. E aqui vocês vão ver toda a realidade e as experiências que a gente tem sobre estudar medicina aqui na Argentina, tá bom? Então, a gente se vê na próxima terça-feira, dia 16 de julho, que a gente vai conversar sobre os custos de vidas aqui na Argentina e também algumas dicas, né, de como economizar, porque economizar nunca é demais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Qualquer dúvida, não se esqueça de entrar lá no WhatsApp e falar com a gente, tirar todas as suas dúvidas sobre estudar medicina na Argentina. E é isso, gente. Tchau e muito obrigada por ter visto a nossa live até aqui.